A nossa primeira questão aqui, os assuntos da nossa primeira questão são, vou vendo lá o item 1, classe de palavras, que é substantivo, e mais o item 10, tem a ver com a estruturação, relação de ideias e também a parte de recursos de coesão. Então, vamos lá. A leitura do texto aqui é a seguinte, ó, o enunciado diz assim: para evitar sua repetição, omite-se um substantivo que pode ser facilmente identificado por um elemento de coesão em... E aqui as opções para você ler. Fechou? Pausa o vídeo, responde a questão e a gente vem aqui com os comentários. Tá valendo. O banco examinador entendeu que a letra D de dado é correta na frase acabou me dando de volta a da sopa. Observe o seguinte, gente, olha. Aqui a gente tem essa palavra a, que ela está acompanhada de uma preposição de. Quando a gente tem essa situação, nós podemos fazer o seguinte, ó, nós vamos trocar por aquela. Né? Então, esse a que você vê aqui é um pronome, assim como aquela. Tá? Agora, vamos lembrar o seguinte, lembra que a questão versa sobre coesão, sobre substantivo, o que faz um pronome? O pronome ele vai se referir a um substantivo. Pronome, feito para um nome, feito para um substantivo. Então, ou ele vai acompanhar esse substantivo, né, no contexto, ou ele vai substituir. A questão versa aí sobre a substituição. Você tem um substantivo que está implícito. E coesão significa ligar. Né? E o pronome é um elemento conector. Né? Então, como é que eu chego à conclusão dessa resposta aí? Vamos lá, passo a passo aqui. Ó. O primeiro passo você precisa entender e lembrar aqui, né, dos pronomes chamados demonstrativos. Então, nós vamos ter essas características aí, o masculino, o feminino, os invariáveis, singular, plural, este, estes, esta, né, e os invariáveis isto, isso e aquilo, eles começam aqui, tá? Só que além desses pronomes demonstrativos, que são os mais conhecidos, nós vamos ter também os pronomes o, a, os e as. E quando eles estão acompanhados de um pronome relativo que ou de uma preposição de, significa que você pode, no contexto, trocar por esses pronomes que você vê aqui, ó, qualquer um desses pronomes aqui, ó, aquele, aqueles, aquela ou aquilo. Por exemplo, ó, se aparece uma palavra o aqui no contexto, né? Ela está acompanhada de uma palavra que ou de uma palavra de. E nesse contexto você pode substituir por aquilo, 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 aquele, ou melhor. Então significa dizer que esse o vai ser um pronome demonstrativo, assim como aquilo ou aquele. Né? E isso significa que tanto essa palavra quanto essas palavras, elas estarão substituindo aí, ou fazendo referência a um substantivo. O mesmo vai acontecer se for o a. Acompanhado de um que ou de um de, você pode trocar esse a por aquela. Né? Se for um os, acompanhado de um que ou de um de, você pode trocar por aqueles. Ou se for um as, acompanhado de um que ou de um de, você pode trocar por aquelas. Vamos deixar melhor aqui para vocês, trazendo aqui exemplos, para ficar mais fácil. Olha só essa frase. Ó. O que ela me contou ontem aconteceu agora. Veja se o aqui, ó, está acompanhado de um que. Nesse contexto, eu posso fazer isso aqui. Ó. Aquilo que ela me contou ontem aconteceu agora. Tá vendo? Então, o que eu fiz? Eu troquei essa palavra o, que está acompanhada de uma palavra que, por aquilo. E vejam que em ambos os casos a gente tem um sentido. O que acontece é que dentro desse o ou dentro desse aquilo está um substantivo implícito, escondido. Por isso que ele é chamado de pronome demonstrativo, como esse aqui. Quer ver outro exemplo? Ó, gostaria de falar com o que está no Guichê 4, gostaria de falar com aquele. Aqui acontece a mesma coisa. Dentro desse o, nós sabemos que temos um substantivo masculino singular, que está implícito. Você pode interpretar assim, ó, gostaria de falar com o funcionário que está no Guichê 4, ou gostaria de falar com o rapaz, ou o que quer que seja. E essa mesma análise você vai fazer aqui, ó. Gostaria de falar com a que está, ou com aquela, ou gostaria de falar com os que estão, ou gostaria de falar com aqueles que estão, gostaria de falar com as que estão na sala de aula, ou gostaria de falar com aquelas. Tá? Então, a análise é igual para todas. Na questão, a gente tem uma preposição de acompanhada. Então, vamos trazer exemplos com a preposição de. A mesma coisa. O de cabeça para baixo parece um inseto. Vamos pegar esse o aqui que está acompanhado desse de e vamos trocar por aquilo.
Então, significa dizer que esse ou, esse e aquilo são pronomes demonstrativos e dentro desses dois elementos, nós temos um substantivo implícito. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. O de camisa azul é meu irmão, vou trocar por aquele de camisa azul é meu irmão. Ou a de cabelos amarrados chegou agora, vou trocar por aquela de cabelos amarrados chegou agora. Ou observe os de uniforme, ou observe aqueles de uniforme. Ou ainda você viu as de vestidos semelhantes, ou você viu aquelas de vestidos semelhantes. Então, na questão, a gente tem aqui, ó, evitar a repetição de um substantivo e ele pode ser facilmente encontrado por um elemento de coesão. E esse elemento de coesão está aqui, ó, pronome demonstrativo. Nós podemos até fazer a questão por eliminação. Quer ver as outras opções? Ó? A letra A não apresenta nenhum pronome demonstrativo que faça referência a um substantivo implícito. A letra B também não apresenta, basta você ler aí que você vai ver. A letra C também não apresenta nenhuma dessas características e a letra E também não. Ou seja, quais são as características? A palavra a acompanhada de uma preposição de, podendo substituir essa palavra a por aquela. Fechou?